foi assim com o Davi, pode estar acontecendo assim com você. Eu tentei gravar umas 3 vezes esse vídeo e não consegui. Em uma das vezes que eu gravei, mano, eu gravei o vídeo inteiro e depois quando eu fui ver para tentar postar aqui, não tinha nada no meu iPhone. Então eu acredito que esse vídeo tem uma mensagem muito legal para passar para cada pessoa que clicar nesse vídeo que for assistir. Bom, eu quero falar sobre Davi. Davi foi simplesmente ali integrar um lanche para seus irmãos, conta essa história desse livro milenar. E quando ele chegou lá, existia uma batalha, seus irmãos estavam na batalha, ele só foi lá simplesmente entregar um lanche que seu pai mandou para seus irmãos. Aquela batalha durava por volta de 30 dias, aquele gigante afrontava aquele exército. O inimigo daquele exército, no caso o inimigo do rei, do Saul, era um gigante, mas os oponentes mandaram alguém para contra-atacar exatamente semelhante a Saul, porque a palavra diz que Saul era um homem alto, um homem forte, e muito contrário de Davi, que a Bíblia poucas vezes fala sobre a aparência das pessoas, fala que Jesus não era bonito, não tinha beleza, nem formosura que os agradassem, e fala que Davi era baixo, fala que ele era ruivo e que era bonito, né? E às vezes a gente acha que a luta é desproporcional, mas às vezes a gente não entende a proporção daquilo que a gente já é, daquilo que às vezes a gente causa na espiritualidade ou no ambiente no qual a gente está inserido. Tem lutas grandes proporcional àquilo que a gente já é, espiritualmente falando. Saul era alto, como a gente se vê, né? Saul era alto, Davi era pequeno. Mas quando Davi chegou ali naquele campo de batalha, que ele viu aquele gigante afrontando aquele exército durante tantos dias, ele procurou saber quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo. Definitivamente, Deus não escolhe e não vê como o homem vê. Davi poderia simplesmente se enxergar ou se ver como alguém pequeno. Davi poderia se enxergar como alguém fraco, afinal ele nem estava naquele campo de batalha, ele só foi ali levar um lanche. Muito importante a gente saber como a gente se vê, a gente se enxergar e se conhecer. Isso me faz lembrar a história de Charlie Chaplin. Conta-se, né? Tem hoje vídeos falando sobre isso, que o próprio Charlie Chaplin ele participou de uma batalha onde existiria cover dele mesmo, né? Ou seja, ele foi lá e se transvestiu e foi lá e ele não passou. E o que isso me diz? Que às vezes, dependendo da boca e de qual contexto você está inserido, de qual pessoa que está próximo de você, você não vai servir nem para ser você mesmo. Então você precisa se enxergar e saber quem você é. Conta essa história que Davi, por volta lá dos seus 10, 12 anos, a história conta que Deus rejeitou Saul, certo? E escolheu para ungir outra pessoa e mandou que o profeta daquela época, Samuel, fosse até o determinado lugar que era a casa de Davi. A história conta que quando o profeta Samuel foi na casa de Davi, que teria o almoço, quando Deus rejeitou Saul e escolheu outro rei, passou por todos os irmãos e Samuel achou que era o primeiro, achou que era o segundo, Deus falou, não, não é esse, não é esse. Ele perguntou, falta algum? E o pai de Davi falou, sim, falta um, Davizinho, ele tá lá no pasto com os animais. E aí o profeta Samuel fala assim, olha só, a gente só vai sentar na mesa quando ele chegar. Isso me diz uma parada muito espiritual que, tipo, existe circunstâncias, existe coisas que não vão acontecer enquanto você não estiver na mesa. E aquilo que é para você não adianta. As pessoas vão tentar passar na sua frente, mas aquilo que Deus predestinou para você vai acontecer. Aquilo que Deus, o universo, como você quiser chamar, porque a gente tem. A fé é algo muito pessoal, né? De pessoa para pessoa, a gente tem uma fé muito peculiar. Cada um acredita em uma coisa. Como sobre as armas que Davi tinha quando ele chegou ali, que ele viu aquele gigante afrontando aquele exército, não tinha arma, não tinha nem armadura. Tanto é que conta-se que o próprio Saul ofereceu primeiramente ele perguntou o que é que ia ganhar se quem vencesse aquele gigante. Por isso que a gente tem que saber as guerras que a gente tem que entrar. Porque quando ele viu que ia ter impostos livres de impostos, que ele ia casar com a filha do rei, ele ia ter muitas vantagens. Às vezes as pessoas entram em batalhas na qual elas não terão nem retorno algum. Você precisa saber as batalhas que você quer enfrentar, as batalhas que você escolhe guerrear na sua vida. Sobre as armas, as únicas as armas que Davi tinha na mão eram pedras. Não foi armadura, foi intimidade, foi prática.
Afinal, ele no pasto ele tirou o leão da boca lá para não pegar a ovelha, conta essa história, o urso. Então ele tinha experiência de pasto. Qual é a experiência que você tem nas suas vivências de vida? Como é que você pode trazer isso para o seu campo de batalha, aquilo que você enfrenta na sua vida? Eu sempre me pergunto. Isso me faz lembrar o filme Quem Quer Ser um Milionário. Um momento onde ele passa por diversas situações. E aí é tipo como se fosse um jogo do milhão que tinha. Não sei se vocês já assistiram esse filme. E aí todas as perguntas que é feita ele consegue responder porque é exatamente situações que ele passou na vida. E assim foi no campo de batalha com Davi. Tipo, ele sabia o que ele ia fazer porque ele já tinha lidado com situações difíceis. Afinal, um urso é muito grande. E a Bíblia, inclusive, disse que dizia que ele era baixo. Se ele era baixo, imagine aquele urso enorme diante dele. Então ele sabia, ele tinha experiência. Então foi a intimidade mais a prática que fez ele derrubar aquele gigante. A promoção. Após ele derrubar aquele gigante, deram uma espada, né? Ele cortou a cabeça do gigante. Imagina um menino, por volta lá dos seus 16 anos, levando a cabeça de um gigante, coisa que era para um exército inteiro fazer aquilo. Mas mais vale alguém que sabe manejar as suas armas, aquilo que tem, do que às vezes um exército inteiro despreparado, que não sabe aquilo que é, ou que não sabe para aquilo que veio aqui fazer aqui na Terra. Mesmo ele indo ali fazer o bem, uma das primeiras coisas quando ele chega e uma pergunta, o que você vai fazer aqui? Se você mostrar que a gente sabe que você gosta de se mostrar e coisas do tipo. Ele não venceu só para ele, ele venceu para um exército inteiro, para um povo inteiro. Ele despertou inveja em soldados grandes. Ele despertou inveja em pessoas que talvez não deveria despertar, porque eles não estavam fazendo mal para aquelas pessoas. Isso diz muito a respeito que às vezes a gente acha que quando a gente vence uma batalha, a gente vai ter pessoas que vai torcer com a gente. Não. Não é todas as pessoas que vão torcer com a gente. Tem gente que consegue ficar com você chorando, mas não te aguenta ver vencendo. A inveja de Saul era algo tão horrível sobre a vida de Davi, que não foi só nesse momento no qual Davi fez bem para Saul. A Bíblia conta que em vários momentos onde Saul estava se sentindo mal ou com os espíritos que o atormentavam, era Davi que ia lá tocar harpa para ele, mas isso não impediu do cara perseguir Davi. E isso é outro ponto que me faz chamar a atenção. Ele mandava chamar Davi, mas ele não gostava de Davi. A realidade é que nem todos te amam. Tem pessoas que vão gostar somente da sua utilidade. E se você sentir no seu coração fazer, tudo bem, mas nunca faça nada esperando reconhecimento do outro. Nunca. E o mais importante, não se iluda com o palácio. Davi foi por diversas vezes tocar harpa ali naquele palácio para Saul. E ele nunca se deslumbrou com uma grandeza, com a riqueza daquele palácio, porque aquilo não estava no coração de Davi. Não se iluda com o que as pessoas têm. A gente vive uma era de rede social onde as pessoas veem que fulano conquistou algo, que ciclano tem algo, que tal. E isso te leva a uma síndrome de que você acha que você tá para trás ou que você não alcançou algo semelhante. Quando na maioria das vezes essas pessoas têm isso, mas elas não têm paz, elas não têm alegria, elas não têm o mínimo daquilo que você tem. Então não inveje cadeiras de palácios de pessoas, porque você não sabe o que aquelas pessoas passaram para estar ali. E se Deus tiver que te colocar, ou se a espiritualidade tiver que te colocar em alguma coisa, ela vai te colocar e não vai ser você invejando aquilo que o outro tem. Um momento que também me chama muito a atenção, a caverna. Saul estava na caverna aliviando o seu ventre, dando... E Davi conseguiu pegar as vestes dele e rasgou como um sinal de que isso aqui, tipo assim, se eu quisesse fazer uma pra você, eu tinha feito. Isso também me chama a atenção para algo que abomina tanto a atitude de algumas pessoas, mas a gente acaba se tornando igual. Porque aquilo que a gente odeia, a gente acaba se tornando igual. Não sei se vocês assistiram Beleza Fatal, mas existe um momento onde a Sofia consegue se vingar daquela pessoa que tinha feito tanto mal a ela, no caso a Lola. E a Lola fala assim, agora o que adianta? Você se tornou igual a mim, você tá presa aqui comigo. Saul pode ser considerado aquela figura daquele chefe ou de algum familiar ou de alguém que simplesmente te percebe. Aquela pessoa que às vezes pode fazer muito por você, mas faz muito mínimo, nada. Que usa a máxima de Santzum.
mal se faz aos montes e os bens se faz ao povo. E eu sei que todos nós temos alguém na nossa vida, ou já passou, ou está passando por algo com alguém. Assim, é uma figura de uma pessoa que às vezes nos faz mal, gratuitamente, ou que mente, ou que nos persegue, ou algo do tipo. O que mais me chama a atenção é que Davi teve diversas oportunidades para ser como Saul, mas ele não era como Saul. Isso me lembra muito uma coisa que minha mãe sempre falava, é que o mal por si só se destrói. A gente não sai dessa vida sem pagar aquilo que a gente deve. Muitas vezes a gente se sente injustiçado diante de situações, a gente não entende perseguições por parte de algumas pessoas. Eu sei que esse vídeo tem um sentido certo, as pessoas que vão clicar nesse vídeo vão assistir, vão ser abençoadas por essa palavra. Eu não sou pastor, não tenho religião, mas assim, esse livro milenar chegou até a gente tão certo assim. É um livro que passa de gerações em gerações, de séculos em séculos. Então ele não chegou até a gente de maneira inválida ou sem motivo algum, é porque ele tem algo a nos agregar para as nossas vidas. Não seja como Saul, age assim como Davi. Não escolha ser como Saul, afinal, quem sabe a história, eu não posso falar aqui. Saul é. Então, a gente sabe qual é o final de Saul. A gente sabe qual é o final de Davi. Próprio povo que começou a falar de Davi. Isso é muito louco, porque eu comecei essa história falando para vocês, porque eu fui estudar para entender. Davi foi ungido por volta dos seus 10, 11 anos de idade. O período no qual ele derrubou esse gigante, eu acho que ele tinha por volta de 16 ou 17 anos de idade. Mas ele foi ungido lá atrás. Olha quanto tempo esse cara esperou. Ele foi virar rei lá para os seus 40 anos de idade. A gente vive uma era de imediatismo, onde a gente tem tudo na palma das nossas mãos. Cara, a gente bota aqui o Tinder, a gente passa e tem alguém que a gente possa se relacionar. A gente coloca aqui do lado o iFood e a gente tem uma comida aqui na palma da nossa mão. E isso fez a gente ficar extremamente imediatista para todos os aspectos. Mas se você tem um objetivo na sua vida, você precisa ser como um Davi, você precisa saber aquilo que você quer, aquilo que você é. Independente da sua circunstância, porque o ser é diferente do estar. Um ser é transitório, todos nós nessa terra estamos em transição. Saul manda perguntar: quem é esse jovem? Ele fala: ele poderia se esconder daquilo que ele era, porque ele não era ninguém importante, ele não era ninguém considerado. E você precisa entender que você também é um escolhido, independente de onde você esteja inserido, em qual local. Às vezes é dentro da sua família, você é uma peça fundamental, às vezes no seu trabalho você é uma peça fundamental. Trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa vida, você precisa definitivamente entender aquilo que você é, entender o seu valor. Eu tirei esse tempo para gravar esse vídeo para vocês, espero que ele possa ter te abençoado. O gigante não caiu por causa de pedras. O gigante caiu porque Davi sabia exatamente aquilo que ele era. E você? Sabe quem você é? A vida é refletir. Beijo, até o próximo vídeo.